Muito bom. Vamos lá nas 5 dicas. Espero que o pessoal esteja aí. A gente teve 39 pessoas, porém, perdemos e caíram as pessoas. Então, vamos ver como fica. Dica, tem dica aí, Leia, que você anotou? Tenho sim, então vamos lá. A primeira dica é a importância do contexto. Que quando a gente começou a conversa, você falou assim, tá, nós precisamos criar para ele um contexto, dizer para ele o que está acontecendo. Então, seja num agente ou seja numa conversa, você precisa, de alguma forma, colocar ele em sintonia com o que você quer, com o que você está pensando. Porque aí ele vai poder estar alinhado com a sua expectativa. Senão ele pode falar algo completamente diferente. Aí pode até ser que você não dê o contexto porque você quer ver qual amplitude que ele vai abrir daquele assunto. Mas aí é uma coisa, vamos dizer assim, pensada. Agora, se você quer que ele responda alinhado à sua necessidade, você tem que colocar esse contexto para ele saber o que é. Boa. Excelente dica. Muito, muito, muito bom. Segunda dica. A segunda dica, eu acho que é essa que é básico, né? Mas eu acho que é uma dica importante, essa capacidade dele manter conversas. E o que ele leva de uma conversa para outra e o que ele não leva de uma conversa para outra. Então, aquilo que vai para a memória, ele leva de uma conversa para outra. Aquilo que não vai para a memória, ele mantém naquela conversa, mas ele lembra daquilo toda vez que você volta para aquela conversa. Então, a segunda dica, eu acho que esse conceito de conversas, dessas linhas que ele abre no lado esquerdo, né? Do lado esquerdo ele abre essas conversas. Então, esse conceito de conversa, eu acho que é a segunda dica. É um É, negócio assim, para quem mexe é meio óbvio, mas para quem vai iniciar é uma informação legal. é, lembrando que a memória fica na memória mesmo. Assim, não necessariamente ele leva de uma conversa para outra. É uma memória. É como a nossa memória. Pode ser que numa conversa você lembre, pode ser que numa outra conversa você não lembre, né? É uma Entendi. memória. Não quer dizer que é uma instrução. É uma memória. Ele funciona muito como o cérebro humano. Então, imagina que a gente está conversando algo e que na minha percepção aquilo que você está dizendo não me faz lembrar de algo. Em contrapartida, tem um assunto que eu estou falando de imóvel, eu mostro um copo, você fala, nossa, Kleber, eu viajei um dia e comprei um copo lindo. Tá, o que tem a ver a viagem, copo lindo, com a venda do imóvel? Mas por que você lembrou do copo? Porque o copo estava na conversa. Então, como ele é generativo, as memórias enriquecem as conexões entre os temas. Ele vai fazendo mais sinapses, ele vai trazendo mais contexto, né? Então, se você A memória fosse uma criação de contexto dele, né? É é, uma criação de contexto dele. Ele vai colocando e vai criando aquele contexto que ele pode ou não acessar quando ele vai fazer as conversas. ele vai ter uma E memória. aquilo atrai ou não a atenção dele em algum momento. Como a memória, como você falou, como a memória da gente. Pode ser que numa conversa que a gente ficou, lembra que ele é estatístico também. Se você ficar muito tempo conversando com ele sobre a mesma coisa, vai ter mais memórias daquele contexto. Então, quando você mudar de contexto, ele vai vir com essa contaminação, ele vai carregar essa imagem, ele vai carregar esse conteúdo. Aí você tem que trazer os prompts, você tem que trazer esses contextos cada vez mais fortes para ele, né? Por isso Tá. que a assinatura ela é individual, porque o chat ele vai ficando muito com a tua cara, com o teu jeito, com o que você gosta, entendeu? Se você tem várias pessoas usando o chat, uma assinatura para várias pessoas, em algum momento você pode descontextualizar. É, uma pessoa fala sobre casa, apartamento, o outro fala sobre carro.
o outro fala sobre viagens. Então, chega uma hora que ele vai juntar e vai falar: ah, Kleber, você quer comprar uma casa para você viajar? Você vai viajar e você quer comprar uma casa em outro lugar? Ele vai. Porque ele não reconhece que são três, né? Ele acha que é tudo você que estava falando o tempo todo com ele. Porque é o assunto, é o contexto, né? Então, como contexto, isso perturba, né? A cabeça dele é que nem a gente, né? Fica com muita coisa na cabeça, se perde. Você não deu branco na abertura? Deu branco. Não quer dizer que você não conhece, mas deu branco. Então é um contexto, né, que dá umas travadas de vez em quando, dá uns bugs, assim, você não sabe muito bem. Ele é igual. Vai chegar uma hora que ele vai também travar e o que ele vai trazer pode não ser o que você queria. Então, a terceira dica era falar da memória, entendeu? Que a gente acabou falando agora. Boa. Essa questão dele atualizar a memória. Então, ele identifica coisas que são importantes, independente da nossa vontade, e ele inclui na memória dele que ele pode usar e refinar as respostas dos prompts que a gente coloca em qualquer conversa, entendeu? Ele pode usar aquilo. E ele usa a critério dele, da forma dele, como a memória da gente, entendeu? Funciona como a memória da gente. É isso aí. Boa. E a quarta dica também ainda é relacionada à memória, que eu posso pedir para o chat incluir coisas na memória, ou eu posso apagar coisas da memória dele. Igual essa simulação, esse webinar que a gente fez hoje. Você falou, eu sou o corretor de imóvel, mas você não é um corretor de imóvel. Você não quer que ele fique com esta contaminação na memória dele, porque foi algo que ele foi lá e pôs para a memória. Então você tem que ir lá e tem que tirar da memória dele. Eu não sei a quinta dica, mas a dica também a gente já falou isso no último webinar e a gente fez na prática aqui. Eu não sou corretor, então a dica comece perguntando se ele sabe o que é. Como a gente fez? Você sabe o que é um corretor? Você sabe o que um corretor precisa? Você sabe o que ele conhece? Quais são as habilidades? Tem diferença? Você não viu aquela hora que eu perguntei para ele? Tem diferença de alto padrão? Ele falou, tem. Então, se você não tem esse contexto, comece criando esse contexto. Porque você não sabendo, você vai aprender com ele e isso instiga, estimula outras perguntas. Essa é uma boa dica. Muito excelente. bom. E a última dica é tudo aquilo que a gente falou de conversa ou agente. E aí a ideia é conversa ou agente, um ponto de interrogação. E para mim o que ficou na minha cabeça, que aí você vai corrigir agora se faz sentido, se você quer dialogar e espera um comportamento, que ele vai assumir um comportamento, que ele vai reagir, interagir com você, que ele vai fazer perguntas, etc. Como foi a minha expectativa em relação ao corretor, eu tenho que criar um agente. Agora, se eu vou passar para ele um olhar específico, sem diálogo, com questões mais específicas, então o prompt é mais direcionado, é mais específico, nos dois tem prompt, isso eu já aprendi, nos dois tem prompt. Mas se é mais direcionado, se é mais específico, tipo, assume o papel e me dá o roteiro. Aí eu vou para a conversa. É isso aí. É isso aí. Por isso que as pessoas... essa dica puxa outra, né? Assim, que as pessoas não se iludam só conversando com o chat GPT. Porque você vai ter uma resposta com o chat, mas você pode ter coisas melhores. Né? Então, você criar um prompt. Pode falar. Porque quando você cria um agente, ele abre para perguntar coisas a aquele respeito. Quando você tem uma conversa, ele é muito mais responsível no que você pergunta. Se você não perguntar para ele questões que, vamos dizer assim, vê se faz sentido, tá? A capacidade dele de pegar tudo que ele conhece sobre aquele assunto e trazer para você para ir te questionando, para mim ela me pareceu muito mais rica no agente do que na conversa. A conversa, para mim, ela ficou muito mais da resposta do que eu pergunto. Eu peço para ele fazer isso, eu peço para ele fazer aquilo. Em função do que ele faz, eu posso abrir novas perguntas. Mas no agente, ele foi tomando a iniciativa e colocando um monte de coisa diferente do que eu pensei inicialmente, interagindo comigo. Me perguntando, me questionando.
muito mais do que numa conversa normal. É isso. A conversa, ela é muito spot, ela é muito pontual. Então, é a mesma coisa de eu chegar para o dono e falar assim, ou para o corretor, e falar assim, olha, fulano, eu tenho um apartamento assim, assado, assim, assado, assim, assado, lá, lá, lá. Me dá dica, fala para mim, como que é o roteiro? Então, eu posso fazer isso tudo de uma vez, ou eu posso ir conversando com ele aos poucos. É. E cada vez que eu vou conversando, eu vou ter que instruir. Ó, fulano, pera um pouquinho, antes de você falar, ó, o imóvel é assim, assim, assado. Agora, fala para mim desse jeito, com educação, fala para mim descolado. A cada vez que eu vou falar com ele, eu tenho que ir enriquecendo a conversa para eu ter a resposta na linha da minha expectativa. Se eu monto o prompt no agente, eu posso abrir várias conversas. Eu posso falar para ele assim: ô fulano, agora eu não sou mais corretor. Eu sou o cara que quer comprar. E ele, como agente que quer vender, ele vai assumir uma postura. Ele é uma inteligência artificial generativa. Então ele vai manter o prompt, mas ele vai assumir um papel de acordo com cada posição que eu trago na conversa com ele, no agente. Então, existe uma tendência de você ter sempre as respostas alinhadas, né, direcionadas para o contexto que você definiu, porque você vai enriquecendo o agente cada vez mais. É como uma criança que você vai educando ela e ela vai ficando adulta. Ela vai tendo um viés mais direcionado e etc. Agora, a conversa é eu pegar alguém na rua, falar, fulano, ó, eu tenho isso. Qual a sua opinião? Fala para mim. Ele vai entender o contexto e vai dar a resposta. Beleza. Aí eu viro para ele e falo, então, mas isso. Ele não tem alguns históricos. Eu vou ter que ir alimentando ele. Aí, Leia, só um detalhe. Por isso que tem pessoas que gravam a conversa no Word e joga a conversa do Word para conversa, porque não sabe fazer a gente. Então vira e fala assim, eu gravo toda a minha conversa no Word. Ah, mas por quê? Ah, porque depois quando eu precisar falar com ele, eu já jogo o Word e eu já continuo a conversa. Por quê? Porque ele não sabe criar o agente. Então ele vai criando uma bíblia, vai criando uma história muito longa de todos os contextos. Você entendeu? Muito bom.